Hoje o nosso assunto é as cores são encontros psíquicos. Todo o conteúdo deste vídeo está aqui neste livro, O Efeito Psíquico das Cores nos Ambientes. Este livro foi o resultado das minhas pesquisas e dos meus estudos durante 30 anos que eu venho fazendo sobre o efeito psíquico das cores nos ambientes. Neste livro aqui eu estudo 28 diferentes cores, nenhum livro no mundo faz isso. E eu ensino como utilizar as cores no ambiente para produzir certos efeitos desejados. O livro é rigorosamente científico, não tem nada de Feng Shui, não tem nada de misticismo. É um verdadeiro manual de utilização das cores para produzir efeitos psíquicos desejados. Este livro você não encontra em lugar nenhum. Você só encontra comigo. Se você tem interesse, é só ir aí nos links aí que tem no meu site de venda. E você será remetido para lá. Ao longo da evolução da vida, durante 400 milhões de anos, vivendo na superfície terrestre, as espécies vivas, elas evoluíram respondendo aos estímulos que eram produzidos pelos ambientes, em especial pelo estímulo visual. O nosso psiquismo se formou dando respostas às provocações visuais do meio ambiente. Esses estímulos funcionaram como gatilhos para o psiquismo das espécies que ia sendo construído e ficando cada vez mais complexo. Foi assim que os nossos mecanismos psíquicos foram construídos. Portanto, o psiquismo humano foi construído com ambientes, com estímulos e com respostas. É cientificamente seguro afirmar, pois, que sem ambiente, sem estímulos e sem sensações, não existe psiquismo. Durante a evolução da vida, esses estímulos iam sendo arquivados na memória filogenética da nossa espécie. Primeiramente, na fase evolutiva dos anfíbios e dos répteis. Esses estímulos ficaram arquivados no tronco cerebral. Em seguida, com o surgimento dos mamíferos, os estímulos foram arquivados no cérebro límbico. E, finalmente, entre os humanos, esses estímulos, em forma de sensações, foram arquivados e foram transferidos para o cérebro neocortical, onde estão arquivados até hoje. O pessoal da psicologia transpessoal produziu um excelente estudo com base nesses fundamentos, desenvolvendo os conceitos de inconsciente primordial e inconsciente primitivo, por exemplo. Conceitos que têm o aval da neurociência. Portanto, tudo aquilo que a nossa espécie experienciou na forma de cores, sons, odores, gostos, tatos, todas essas coisas ainda permanecem existindo na nossa memória filogenética, na memória da espécie, na forma de sensações arquivadas. Trata-se de um patrimônio de bilhões e trilhões de sensações arquivadas. Atenção!
Isso é importante. Através das nossas experiências, essas sensações arquivadas podem ser novamente despertadas por nós. Nós podemos reviver todas essas sensações do passado, arquivadas na nossa memória filogenética. Para que isso aconteça, basta a ação de um gatilho. Então, quando esse gatilho surge, a sensação arquivada é reativada e nós passamos a revivê-la no nível inconsciente. Esses gatilhos estão por toda parte nos nossos ambientes, na forma de cores, sons, odores, por exemplo. Veja, durante os últimos 400 milhões de anos, até 15 milhões de anos atrás, a Terra passou por muitas transformações geológicas e climáticas, através da ação dos constantes vulcões, terremotos, geleiras, inundações, por exemplo. Isso tudo produziu muitos deslizamentos de terra, rachaduras, avalanches, soterramentos gigantescos ao longo da história. Trilhões de organismos vivos foram soterrados durante este processo, que com o tempo foram transformados em petróleo. Entre esses organismos estavam os ancestrais da nossa espécie, antes e depois do surgimento do homem. Os nossos ancestrais também foram soterrados. As sensações que esses soterramentos produziram no psiquismo desses nossos ancestrais ficaram arquivadas na nossa memória filogenética e estão aqui até hoje. Esses soterramentos eram produzidos pela terra orgânica, misturada com árvores, raízes, folhas, pedras, tudo isso era soterrado. Ora, a terra orgânica tem a cor marrom. Portanto, para o psiquismo dos nossos ancestrais, o soterramento tinha uma cor, que é a cor marrom. É assim que ficou registrado na memória filogenética. Ou seja, o soterramento foi experimentado na forma da sensação da cor marrom. Atualmente, quando nós olhamos para uma parede marrom, essa cor funciona como um gatilho para a reativação da sensação de soterramento, que está na nossa memória filogenética, que está no nosso inconsciente. Isso é despertado pela presença da cor marrom que está lá na parede. Aqui mesmo no YouTube, eu já publiquei um vídeo com o nome de As Cores São Gatilhos Psíquicos, onde eu falo bastante sobre esta função das cores. Se eu fosse você, eu daria uma olhada neste vídeo que eu já postei, pois vale a pena. Isso deveria ajudar você a compreender por que um ambiente com dimensões pequenas, onde a cor marrom é predominante, produz sensações de soterramento, sufocação, asfixia. É isso que você sente inconscientemente num ambiente pequeno, cor marrom. Sobre a cor marrom nos ambientes, é precisamente isso que eu ensino no meu curso sobre psicodinâmica das cores. É isso que eu escrevo nos meus livros sobre cores. Você está lá, numa sala cor marrom, e está tudo bem com você. A sua saúde está boa, o seu trabalho vai bem, o seu relacionamento amoroso
está ótimo, a sua situação financeira é confortável, está tudo bem com você. Porém, nesta sala cor marrom, você não se sente bem. Nesta sala, você experimenta uma incômoda sensação de que está sendo sufocado. Uma sensação de que está lhe faltando ar. Essas sensações são ainda mais fortes se a cor marrom estiver presente no teto ou nas partes altas do ambiente. Então, neste caso, você experimenta a sensação de que tudo está sendo esmagado de cima para baixo. Experimenta a sensação de que o teto marrom é algo muito pesado, que está esmagando tudo sobre o piso do ambiente. Quando eu implantei o programa ISO 9000 de qualidade total na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, lá eu me deparei com um desses problemas causado pela cor marrom. No prédio havia um longo corredor, alto e estreito, por onde os funcionários entravam e saíam do prédio todos os dias, 4 vezes por dia. Quando eu determinei o nível de satisfação dos funcionários no meu projeto, eu constatei que a grande maioria deles se queixava de uma espécie de falta de ar. Assim que eles começavam a trabalhar no prédio. Embora eles não sabiam qual era a origem deste mal-estar. Então, na continuidade do meu trabalho, na hora de fazer o cadastro cromático dos ambientes, eu constatei que aquele tal corredor alto e estreito, por onde todo mundo passava, tinha precisamente a cor marrom. Um marrom forte, uma cor marrom bastante saturada. Então eu descobri que ali estava a causa da sensação de falta de ar que estava incomodando os funcionários. Depois da substituição da cor marrom pela cor azul celeste, e passados 6 meses, eu fui informado de que a grande maioria dos funcionários nunca mais experimentou a sensação de falta de ar. Coincidência? Você decide. Quando você olha para uma parede cor magenta ou pêssego, magenta é a cor pêssego, por exemplo, você está olhando para a cor da cerâmica, para a cor da argila queimada. Na natureza, onde a argila avermelhada está presente, ali a vegetação é bastante pobre. Ali a vegetação é raquítica. Pode reparar nessas áreas de barro vermelho, nesses lugares onde a argila vermelha está presente, nasce apenas ervas, capins, gramíneas, não é verdade? A explicação química para isso é que nesses lugares existe a presença de óxido de ferro na argila. E por isso que esta cor argila tem a cor avermelhada. Portanto, a cor magenta é a cor da vida escassa para o nosso psiquismo. É a cor da vida raquítica. É a cor da vitalidade fraca. Pois é assim que a vegetação deste lugar é captada pela percepção visual. Isso significa que a cor magenta, que está presente nesta sala, onde você agora se encontra, essa cor funciona como um gatilho psíquico para a realização dessas sensações de vitalidade fraca,
de vida escassa. É isso que o psiquismo humano sente quando a pessoa se encontra numa sala cor magenta. Então, ali naquela sala magenta, as pessoas e as coisas ali presentes, as atividades ali executadas, tudo parece improdutivo. Tudo parece sem dinamismo. Tudo parece estéril. Este é o efeito produzido pela cor magenta. E o pior é que a pessoa sente tudo isso inconscientemente. A pessoa não sabe explicar por que ela tem essas sensações desagradáveis. Este processo psíquico acontece também com outras cores. Esta é precisamente a base científica que fundamenta o princípio filogenético das cores. Não importa qual seja a sua condição psicológica do momento, não importa se uma condição psicológica boa ou ruim, as cores sempre pegam você. Elas sempre produzem os seus respectivos efeitos psíquicos sobre você. Não tem para onde correr. E não há nada que você possa fazer para evitar isso. Se você entendeu bem a coisa, então você concorda que as cores são sempre um déjà vu. As cores nos fazem reviver sensações, reviver experiências, reviver emoções e sentimentos que nós já vivemos. Essas sensações, essas emoções, esses sentimentos do passado, então se misturam com as sensações que nós estamos tendo no momento, quando nós olhamos para a cor que está presente no ambiente. Sensações do passado se misturando com sensações do presente. Você entendeu o mecanismo da coisa? Agora, imagine você passando por um momento de pessimismo, desânimo, abatimento, frustração, depressão. Imagine-se assim. E nesta condição psíquica ruim, imagine-se numa sala cor magenta, recebendo sensações de vitalidade fraca, falta de ânimo, dinamismo fraco, que são os efeitos psíquicos produzidos pela cor magenta. Percebeu o que vai acontecer com você? Essas sensações ruins do passado, produzidas pelas regiões estéreis de argila vermelha, essas sensações ruins vão se misturar com as mesmas sensações ruins produzidas pela cor magenta, presente nas paredes do ambiente onde você se encontra agora. As mesmas sensações ruins do passado e do presente se misturam, uma reforçando a energia ruim da outra. E então, o resultado é que você vai ficar ainda mais pessimista, ainda mais desestimulado, ainda mais desanimado. Tudo por causa da cor magenta presente nas paredes do seu ambiente. A todos eu deixo aqui o meu abraço bastante colorido.